Olá, neste vídeo vamos tratar de ciências sociais e sociologia, histórias, conceitos, epistemologia e vamos começar com conceitos básicos: desnaturalização, estranhamento e imaginação sociológica. Para pensar com a sociologia é fundamental que você tenha uma verdade absoluta, por assim dizer, que diz respeito aos estudos sociológicos, é que toda e qualquer coisa que exista em sociedade não é natural. Isso quer dizer que o jeito como você fala, a maneira como você se veste, o jeito como você paquera, as emoções, como você as expressa, a tristeza, a alegria, o sei lá o que é que eu estou sentindo, tudo isso é construção social. Até mesmo quando você diz assim, ó, tá vendo ali? É meu tipo, gosto de pessoas assim, até isso é uma construção social. Dan, 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 dan. Pois é, e aí eu digo para você, relaxe o coração, porque o pensamento sociológico, ele é perturbador sim, porque a gente vai acreditar que tudo que a gente vivencia em sociedade é uma verdade plena, sempre foi desse jeito, porque nós nascemos dessa forma, mas se você for olhar direitinho, olhe direitinho, pense tudo que você aprendeu até agora. Você aprendeu a falar, você aprendeu a escrever, você aprendeu a andar, você aprendeu a dar nome àquilo que você está sentindo. E isso se mostra ainda mais evidente se você tem irmão, irmã, tem uma criancinha ali em processo de desenvolvimento. Um recém-nascido é um grande laboratório para você ver como é que o processo de socialização ele acontece. Então, vê só. Pensar com a sociologia é ter em mente esses três conceitos básicos que nós vamos apresentar aqui. Mas a primeira grande verdade sociológica é que tudo em sociedade é uma construção social, tem a ver com o tempo em que se vive e orienta a nossa conduta como se fosse natural, mas não é. Então, para pensar com a sociologia, a primeira atitude que se deve ter é a de não aceitar o que é social como se fosse natural. Ou seja, o jeito como você fala, a expressão dos seus sentimentos, tudo isso é uma construção social que foi naturalizada. Por isso que o primeiro conceito sociológico, para poder pensar com a sociologia, que você tem que encasquetar na sua mente, que você tem que ter na sua forma de ver o mundo, é a desnaturalização. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que, ao olhar o que a gente faz em sociedade, você tem que desnaturalizar, ou seja, não aceitar como natural, mas sim como parte do resultado das relações que as pessoas elas foram construindo ao longo do tempo em um determinado local. Porque o idioma, os sentimentos, os gostos musicais, os gostos literários, os gostos artísticos, os desgostos artísticos, os desgostos literários, os desgostos musicais. Tudo isso é uma construção social. Se é uma construção social, eu posso problematizar, eu posso desnaturalizar. A desnaturalização é você quebrar essa ideia de que em sociedade as coisas sempre existiram do jeito que elas existiram, porque você, quando nasceu, já se vivia de tal maneira, já se existia de tal forma. É aí que a gente chega no segundo conceito sociológico fundamental, o segundo conceito básico, que é o estranhamento. É quando você começa a questionar aquilo que é tão comum na sua vida, que você reproduziu com tanta tranquilidade, que você nunca parou para pensar como é estranho isso aí. Peraí, como assim? Não entendi. Vê, é você parar para pensar, ora, por que a gente tem tantos talheres para uma refeição? Então, à medida que você vai vivendo em sociedade, à medida que você vai passando de uma situação social para outra, você vai aprendendo cada vez mais coisas. Mas o estranhamento não é só isso. O estranhamento é você fazer perguntas do tipo assim: peraí, por que homens, quando se relacionam com várias mulheres,
quando traem, aquilo que é popularmente chamado de galinha. Ah, o cara é um galinha, pô, mau cafajeste. Por que que o homem, quando faz isso, tem um quê de humor, tem um quê de... oh, mas veja só, é danado esse menino, né, rapaz? Olha, veja só, olha, uma namorada aqui, outra ali e tal. Mas quando uma mulher faz isso, é reprovável. Isso é estranhar. É quando você pega algo que é naturalizado e começa a problematizar. Observe, a desnaturalização é você olhar para aquilo ali e dizer, olha, epa. Poxa, não, peraí, não é assim não. Por que que eu tenho que aceitar que homens que se relacionam com várias mulheres enganando-as, ele é quase um herói, ele é quase um gênio, ele é muito esperto, mas se é uma mulher, ela recebe uma espécie de rótulo de que ela está errada e outros vários nomes que você deve ter aí em sua mente. Então, desnaturalizar é você travar o processo, é dizer, não, isso aí não é natural, não, eu tenho que questionar, eu tenho que problematizar. E o estranhamento é quando você vai no, por assim dizer, no miudinho. Aí você vai perguntar, por que para homem é desse jeito, por que para mulher não é? E aí vem um outro elemento, um outro conceito, que é a imaginação sociológica. É quando você vai identificar, é quando você vai perceber que existem acontecimentos na sua vida que não tem nada a ver com você enquanto pessoa, com você enquanto indivíduo, mas faz parte da sociedade, faz parte da maneira como a sociedade construiu suas relações sociais. A imaginação sociológica diz respeito a você ligar os diversos âmbitos da vida social e ver como, na sociedade em que você nasceu, as coisas elas não acontecem por acaso. Por exemplo, imagine a situação de uma mulher que vai para um emprego e recebe menos do que homens. Vai para um outro emprego, continua recebendo menos. Vai para um outro emprego e continua recebendo menos. Isso não é à toa, isso não é aleatório. Perceber que o lugar que uma mulher é colocada na sociedade, no que se refere ao mundo do trabalho, ele é de determinada maneira porque existe uma construção social ali. Ou seja, mulheres que recebem menos, elas não recebem menos porque é natural isso aí, mas é porque existe uma estrutura social que vai colocá-las nesse lugar de inferioridade. E esse é apenas um exemplo de como a imaginação sociológica ela pode nos ajudar a compreender que muitas das situações que nos acometem dizem respeito a como a sociedade ela se organizou e não porque as coisas são assim, porque as situações são assim. Então, para pensar com a sociologia, você tem que desnaturalizar, você tem que estranhar e você tem que ligar os pontos, ou seja, imaginar sociologicamente. E esse é só o começo da aventura sociológica, de como o pensamento sociológico pode ampliar a nossa percepção sobre aquilo que nos acontece. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, compartilhe em seus grupos de estudos e, o mais importante, experimente pensar.